No vídeo de hoje, a heróica, sim, classificação do Botafogo e o caso Gabigol. Agora, Gabigol, vou dizer pra você uma coisa, vai ficar difícil fazer uma defesa aqui. Passar um paninho vai ficar muito difícil. Like no vídeo, se inscreva e ative o sininho. Vamos a 200 mil inscritos no canal, conto com você. Olha, o Aposta Ganha, como eu sempre digo aqui, tem excelentes oportunidades para a galera. Hoje é sexta-feira e eu tô deixando aí na sua tela Fiorentina e Napoli, jogo do campeonato italiano, ok? Cotações aí, eu coloquei vitória da Fiorentina nesse jogo. Você vai lá no Aposta Ganha e vai fazer a sua fezinha. Jogue com responsabilidade, você que tem mais de 18 anos. Beleza? Então, aproveita aí porque o Aposta Ganha tem as maiores cotações do Brasil, ok? Fiorentina que inclusive vai jogar a final da Conference League na semana que vem agora. Não é nessa, não é na outra quarta, sem ser a próxima outra contra o Olympiacos da Grécia. Os italianos indo bem aí nas competições europeias. Bom, segundo recado do dia, meu workshop sobre jornalismo esportivo, sobre narração esportiva, será no dia 8 de junho. Se você é narrador, se você quer ser narrador, se você está no começo da carreira como narrador, a sua participação nesse workshop é obrigatória. Nós vamos passar uma tarde durante várias horas falando sobre narração, vou falar um pouquinho da minha carreira, dos meus desafios, como comecei, os caminhos que eu trilhei, técnicas de narração, dicas de narração. Vai ser muito importante. E no final, eu abro para perguntas, para debates, para uma troca de ideias muito legal. Então, a oportunidade é essa. Eu estou convidando você, é online, pessoas do Brasil inteiro participando e se inscrevendo. Falta você. Onde eu me inscrevo, Jorge, para participar? O link está na descrição do vídeo. Pode parcelar em até 12 vezes, para não pesar na tua conta do mês, aí no teu orçamento do mês. Mas olha, não dá para perder. Você quer narrar futebol? Quer ser um narrador? Vem comigo nesse workshop que eu quero te ajudar nesse processo aí. O workshop vai ser valioso para você, tá bom? Dia 8 de junho. Segundo lote já está vendendo, tá? O primeiro lote já foi. Então, clica na descrição do vídeo para adquirir. Bom, vou começar com o Botafogo e vou deixar o tema do Gabigol para o final. O Botafogo ontem não fez um jogo brilhante. Não, definitivamente. Foi um jogo duro, foi um jogo muito truncado. Foi um jogo onde o time se comportou bem em termos defensivos. O Bastos, por exemplo, fez uma grande partida. O John passou grande parte do jogo sem ser diretamente incomodado. Mas o Botafogo tinha um problema. O Botafogo até tinha oportunidades, até tinha contra-ataques, até conseguia achar alguns espaços para tentar chegar à área do Universitário. Mas era um time pouco inspirado com a bola também. Mas o jogo de ontem, obviamente que ele pedia inspiração, qualidade, mas ele pedia, acima de tudo, inteligência. Ele pedia, acima de tudo, estratégia. Ele pedia, acima de tudo, resiliência. Foi um jogo difícil, contra um Universitário que, até pegar o Botafogo no primeiro jogo do Newton Santos, via de uma invencibilidade de vários meses. O Botafogo quebrou isso. Um Universitário muito forte jogando em casa. Um Universitário que colocou um público recorde no jogo de ontem. Era um jogo em que o time peruano partiu para uma estratégia de ir para porradaria mesmo. Eu vendo o jogo ontem, me dava aquela sensação de, caramba, isso aqui devia ser a Libertadores dos anos 80, que a gente sempre escuta a galera falar, mas eu não assisti, que não tinha TV em todos os jogos e que o pau quebrava. E eu pensando, caramba, se com esse monte de câmera, com VAR, os caras sentando a mamona, imagina como era do passado, meu amigo. Porque o Universitário, sem a menor vergonha, o menor pudor, baixou a porrada. O que o Júnior Santos apanhou no jogo, especialmente no primeiro tempo, mas foi brincadeira. Era a estratégia nítida dos caras, principalmente no Júnior Santos. Ah, esse é o artilheiro da Libertadores, esse é o cara que tá embalado, esse é o cara... Pau nele, vamos revezando. Cada hora é um que vai lá e derruba o Júnior Santos. E é entrada por baixo, é empurrão, é mão nas costas, é do jeito que for. O que der pra fazer pra parar o Júnior Santos e os demais, nós vamos fazer. Às vezes o árbitro punia com amarelo, às vezes o árbitro fingia que não via, então compensava, né? E aí, como é que o Botafogo ia ganhar esse jogo? Esse jogo ia ser decidido no detalhe, tava muito claro. Uma falha, o Luiz Henrique tinha... Minutos antes do gol do Jefinho, tinha tido ali a bola do jogo, quando ele entra na área e chuta por cima. Seria no detalhe
na única ocasião possível, quantas bolas o Botafogo finalizou no alvo ontem? Uma, a bola do gol, a bola do Jefinho. E assim foi. Quando surgiu um espaço, uma bola excepcional do Savarino, uma grande contratação, sem dúvida, do Botafogo, pelo espírito de Libertadores, por conhecer a Libertadores e pela capacidade técnica que tem. Um lançamento primoroso para o Jefinho. A condição do Jefinho era legalíssima, nenhuma dúvida. E tá lá, o Botafogo faz o gol da vitória, já ali na casa dos 35 do segundo tempo, e segura ali até o fim o que o Universitário ainda tentava fazer de alguma pressão. O gol foi aos 32, para ser mais preciso. Eu estava até buscando aqui a minutagem exata do gol. O gol foi aos 32. Então, na única das 5 finalizações do Botafogo no jogo, a única efetivamente no alvo. E entrou. Então, a eficiência, a frieza, o Botafogo não se descompensou com a porradaria dos peruanos. O Botafogo não se desesperou com os seus erros. O Botafogo foi sólido na defesa. Foram 16 finalizações dos caras e dessas 16, 14 não passaram perto do alvo. Então o Botafogo também soube se proteger muito bem. E o Botafogo soube dar a volta por cima numa Libertadores, numa temporada. Vamos pensar o seguinte, não é só a Libertadores que foi complicada com os 2 primeiros jogos. Tudo nos primeiros meses do Botafogo nesse ano de 2024 foi complicado porque você tinha um reflexo do ano passado, o trauma da perda do Brasileiro, troca de técnico, começa o ano com o Thiago Nunes, ele cai em fevereiro, aí vem o interino, o Campeonato Carioca é outro fiasco, como já tinha sido em 2023, aí você tem que passar por 2 pré-Libertadores e se não fosse o Júnior Santos, talvez não passasse, aí você começa a fase de grupos tomando um vareio no primeiro tempo do Júnior de Barranquilla, estava tudo errado. Uma reformulação que foi grande nesse elenco, né? Ela não foi feita, por exemplo, da maneira que o Corinthians fez. Ah, não, manda logo todo mundo embora de uma vez e vai trazendo. O Botafogo foi fazendo isso aos poucos. Tanto que você ainda observa algumas figuras do elenco do ano passado, porque também você não precisa abrir mão de todo mundo. Então ontem você teve o Tietê titular, né? Você tem o Eduardo que, no jogo contra o próprio Universitário em casa, teve que entrar na lesão do Tiquinho como um centroavante, ganhar minutos de novo. O Júnior Santos estava na temporada passada. Enfim, você ainda tem, né, algumas peças ali conservadas do título do ano passado. Mas foi chegando gente nova, foi chegando mudança, foi chegando... Marlon Freitas continua, mas foi chegando gente nova. Então o Botafogo foi fazendo uma reformulação também, que é difícil, mas é uma reformulação muito mais inteligente do que você pegar e mandar todo mundo embora e no dia seguinte trazer outro time. Não dá certo. Aliás, o próprio Botafogo experimentou isso na era Luiz Castro, no início daquele Campeonato Brasileiro, aquele jogo com o Corinthians, onde os caras tinham que botar crachá, porque ninguém se conhecia, né? Aí chega um treinador da Europa, o cara chega... desce aqui no meio da Libertadores, uma pressão danada em Quito, bota o time com 4 atacantes, perde o jogo, e meu Deus, não vai dar, e deu com uma rodada de antecedência. Sair de um contexto em que você perde os 2 primeiros jogos e você ainda consegue se classificar de maneira antecipada e ainda vai entrar na última rodada com a oportunidade de ser o primeiro colocado do grupo, é realmente incrível. A primeira fase do Botafogo, ela é uma história de filme. E ainda pode voltar de Barranquilla como o primeiro colocado do grupo. Realmente, mostra muito também da força do nosso futebol brasileiro em relação aos sul-americanos. Começou a fase de grupos, até vi o Wallace Borges falando disso no Twitter ontem, no X. Ah, começou a fase de grupos, aí um tropeçozinho aqui, outro ali. Ih, rapaz, acabou a farra dos brasileiros. Chegamos agora na reta final, ih, rapaz, vai passar todo mundo mesmo. E é bem provável, né? Imagino que o Flamengo não vá passar a vergonha contra o Milionários em casa, eliminado na última rodada. Acho que o Flamengo também vai conseguir a vaga dele. Fluminense conseguiu ontem, Botafogo, Galo, Palmeiras, São Paulo. Acho que vai todo mundo aí e mostra que realmente, em termos econômicos, em termos de qualidade, em termos de estrutura, estádios, o Brasil está à frente. E com essa fartura de vagas, vai ficar muito difícil o Brasil não beliscar uma Libertadores da América de novo, interromper essa sequência que vem desde 2019, né? 2019 Flamengo, 2020 Flamengo, 2021 Palmeiras, 2019 Flamengo, 2020 Palmeiras, 2021 Palmeiras, 2022 Flamengo, 2023 Fluminense, 2024 talvez um outro brasileiro, porque realmente estamos bem à frente. Parabéns ao Botafogo, grande classificação, um trabalho muito bem tocado pelo Arthur Jorge até aqui.
Um time que no Brasileiro também vem dando resposta, também vem conseguindo resultados importantes. Acabou de conseguir um empate lá em Fortaleza, dificílimo, e teve chances de ganhar o jogo, de virar o jogo na Arena Castelão. Parabéns ao Botafogo, tem tudo para encorpar ainda mais na Libertadores da América. É viagem achar que o Botafogo pode chegar longe? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E ainda poder ter a volta do Tiquinho no mata-mata, né? Terá a volta do Tiquinho no mata-mata. Ontem, inclusive, era um jogo que pedia o Tiquinho, né? Que pedia esse cara para segurar a bola, fazer o pivô. O Botafogo não tem esse outro centroavante hoje no elenco, isso é um problema. O Matheus Nascimento seria o reserva, acho que muito abaixo do Tiquinho, mas ok, é um cara da posição e tá machucado. O Janderson já tinha ido embora, é um problema. Mas olha, o Botafogo, se você for olhar os resultados e até o nível de desempenho, nesse período sem o Tiquinho, o Botafogo até se virou bem. Bem, melhor do que talvez eu esperasse. Vamos falar do Gabigol. Ontem à noite, começa a aparecer o nome do Gabigol e tudo que é rede social, trends. Eu falei, meu Deus, alguma coisa aconteceu. O Gabigol apareceu numa imagem. Eu não sei se está aparecendo aí para você, espero que sim, que eu tenha colocado aí, que eu não tenha esquecido. O Gabigol apareceu numa imagem, num evento, numa festa, sabe, sei lá o que era isso, uma confraternização, enfim. Uma imagem vazada onde ele está tomando cerveja, vestindo a nova camisa do Corinthians. É uma camisa recém-lançada, uma camisa preta, muito bonita, por sinal, que o Gabigol estava usando. E tinham ali 2 funcionários do Flamengo também, colegas do Gabigol, que estavam ali junto. A assessoria do Gabigol soltou uma nota oficial dizendo o seguinte, que o Gabigol estava na casa dele, de folga, celebrando a vitória na Libertadores e confirmou que eram mesmo alguns amigos ali que trabalham no Flamengo que estavam com ele. Mas a assessoria diz, a foto não é verdadeira. Assim, é complicado, né? A assessoria, então, está dizendo que a foto se trata de uma montagem, é isso? Que está aqui o comunicado da assessoria. Gabriel estava na casa dele em um momento de folga, celebrando a vitória na Libertadores. Ele estava com alguns amigos e membros do Flamengo, que são amigos também dele. A foto não é verdadeira. Então, essa foto vai ter que passar por uma perícia, imagino. Vai ter a assessoria do Gabigol, ou o Gabigol vai contratar um perito, porque quando ele diz que a foto não é verdadeira, ele fala de uma fraude, ele fala de uma montagem, ele fala de uma manipulação, e isso é muito grave. E quem eventualmente fez essa manipulação precisa ser punido. Precisa descobrir quem manipulou, quem vazou, quem jogou isso na mão do jornalista, uma fraude, e ir atrás e punir. Eu espero. Se de fato a foto não é verdadeira, eu espero somente essa postura do Gabigol, nenhuma outra mais. Não cabe outra postura, né? Os funcionários que aparecem lá do Flamengo com o Gabigol são do departamento de futebol. Um é roupeiro e outro é supervisor. E segundo informações aí dos colegas que cobrem o Flamengo, eles vão ser chamados aí pela diretoria para se explicar e pode haver uma punição. O Flamengo está estudando, inclusive, uma punição nesse caso. O Gabigol jogou contra o Bolívar na quarta-feira, esse jogo sobre o qual ele comemorava o resultado, segundo a sua assessoria. Ele entrou aos 24 do segundo tempo, na goleada do Flamengo, 4-0, na última quarta-feira. O que eu vi de reação dos rubro-negros na rede social foi decepção. Esse foi o termo que eu mais vi presente nos comentários. O rubro-negro decepcionado, porque o Gabigol representa muito para a história desse clube. Eu já fiz essa defesa aqui e farei para sempre. Independentemente dos erros que o Gabigol vem a cometer, e ele tem cometido alguns, e acho que esse é um erro gravíssimo, e já eu chego lá, mas o Gabigol está na história desse clube como um dos maiores jogadores da história desse clube, de um cara que ganhou, claro que não sozinho, mas foi o rosto de 2 conquistas de Libertadores desse clube, de um cara que gerou muitos torcedores, identificação com a torcida, garotada. O tamanho do Gabigol para o Flamengo é indiscutível. Agora, como ele será lembrado por sua trajetória, como ele será lembrado ao final, se ele vai sair carregado, deixando saudade, ou se ele vai sair como um vilão, aí é uma escolha dele. Assim como ele construiu uma linda história no campo, infelizmente ele está construindo uma história ruim, muito feia, fora de campo, com esse tipo de postura, com esse tipo de comportamento. Vale lembrar, Gabigol ficou fora do futebol por alguns meses
por um erro infantil, para dizer o mínimo. Se a gente não quiser chamar de outro nome, de babaquice, seja lá do que for. Mas um erro infantil de não atender o protocolo da comissão antidopagem, né, segundo tudo que foi relatado pelos membros da comissão antidopagem, de ser hostil, de não cumprir as regras que todos os demais do elenco cumpriram. Aí ele volta, entra lá no jogo contra o Amazonas. O torcedor do Flamengo carrega o Gabigol no colo, o torcedor do Flamengo saúda o Gabigol no Maracanã, o torcedor do Flamengo fica vibrando, querendo que o Gabigol marque um gol, querendo que a bola chegue nele, né, aquela mobilização, aquela coisa bonita. E quando ele recebe isso de volta, é muito ruim. Ah, Jorge, vamos entrar agora no mérito da camisa, do uso da camisa. Ah, Jorge, mas qual o problema de usar uma camisa de outro time? Vamos lá. A partir do momento em que você é um jogador de futebol e você defende um clube, você recebe direitos de imagem, esse clube tem patrocinadores estampando a camisa. Isso é um negócio de milhões, galera. Eu não estou nem só falando da paixão, não. Eu estou falando como profissional mesmo, como negócio, como grana. Como grana. Você não pode correr o menor risco, nem que esse risco seja na casa de 0,001%. Você não pode correr o risco de ser visto. Se você quiser usar na tua cama, usar como pijama, usar dentro da tua casa, amigo, o cara faz o que ele quiser. Agora, a partir do momento em que ele está num evento, mesmo sendo na casa dele, mas tem outras pessoas que não moram com ele, as pessoas estão ali com o celular, cerveja rolando, você não pode correr o risco de se deixar fotografar, de se deixar ser filmado, flagrado, com uma camisa de outra instituição, com outros patrocinadores, com outras marcas. Isso, no âmbito profissional, beira o inadmissível. É a mesma coisa. Assim, eu não sou o Gabigol, eu não tenho o tamanho do Gabigol, eu não jogo no Flamengo, eu não tenho exposição do Gabigol, mas o meu trabalho é exposto. E hoje estou aqui fazendo vídeo com a camisa do Aposta Ganha. É a mesma coisa que amanhã tirarem uma foto minha num churrasco com a camisa de outra casa. É a mesma coisa que eu, na condição de narrador da TNT, um dia seja flagrado com uma blusa, um agasalho da ESPN num churrasco, tomando cerveja. Não faz sentido. Eu serei cobrado por isso. Pô, Jorge, que isso? Você endoidou? Você enlouqueceu? Eu serei cobrado profissionalmente por isso. Agora, pior ainda, ou tão ruim quanto, é o que isso provoca no sentimento do torcedor. Porque, caramba, é rivalidade, gente. Futebol, nós temos amigos no futebol. Eu tenho amigos na ESPN, eu tenho amigos na Globo, eu tenho amigos na Paramount, eu tenho amigos em tudo que é lugar. Eu tenho amigos que têm contratos com outras casas de aposta. Até aí tudo bem. Isso não tem problema algum. Me relaciono, frequento a casa de alguns amigos que trabalham em outro lugar, que são chefes em outros lugares e que frequentam a minha. E aí, cara, amizade é uma coisa. Mas agora, caramba, pensa no seguinte: não é uma questão de você sair abraçado como um jogador do Corinthians. Não é a questão de você trocar uma camisa, que é uma coisa normal. Porque você tem uma coleção de camisa, ou porque você vai dar a camisa para um parente que te pediu. Até aí, cara, isso também... Eu acho que existe um patrulhamento, às vezes, exagerado. Acabou o jogo. Você perdeu o jogo. Você não pode trocar a camisa com o cara que ganhou o jogo de você. Acho isso bobagem. Acho isso bobagem. Agora, o que fez o Gabigol é outro nível. Vestir a camisa, e uma camisa recém-lançada. Não dá nem para dizer que é uma camisa uma camisa antiga que ele pegou... Não. Ele fez questão de adquirir uma camisa que foi lançada há pouquíssimo tempo, uma camisa novíssima do Corinthians, e usar num evento onde outras pessoas participavam e poderiam tirar essa foto com o celular. Isso partindo da ideia de que o Gabigol não sabia que essa foto tinha sido tirada e seria posteriormente vazada. De que ele foi uma vítima de um registro não autorizado por ele. Porque tem gente que fica cogitando várias hipóteses. Ele está num momento de impasse com o Flamengo, de renovação de contrato, vai abrir a janela de pré-contrato, onde ele pode assinar 6 meses antes com alguém. Tem gente dizendo, o Gabigol forçou, o Gabigol fez de propósito. Eu não sei. Parto sempre da presunção de boa-fé das pessoas. Não sei. Então, existe um componente rivalidade. Flamengo e Corinthians são rivais. São as duas maiores torcidas do Brasil. Disputam ali, basicamente, todo ano, as mesmas competições.
E o Gabigol tem uma idolatria do torcedor do Flamengo. O Gabigol não é um jogador qualquer. Isso já seria problema para qualquer jogador. Isso já seria tenso, isso já seria difícil de administrar para qualquer jogador. Ainda mais para um dos maiores ídolos da história do clube. Vocês lembram a treta que foi o Arboleda com a camisa do Palmeiras? Uma baita confusão. Uma baita confusão. E quase que aquilo ali encerrou a passagem do Arboleda pelo São Paulo. Aquilo ali foi um problemaço pro Arboleda. Hoje ele tá aí e tal. Conseguiu contornar a situação, conseguiu seguir em frente, mas isso aumenta desgaste de relação. Acho inacreditável o que fez o Gabigol. Acho incrível, acho assim, de uma falta de inteligência, partindo do princípio de que ele foi uma vítima desse vazamento, de uma falta de sensibilidade para o momento, de um desprendimento assim com o sentimento do torcedor. Ah, porra, dane-se, se me tirarem a foto com a camisa do Corinthians, eu estou usando mesmo e acabou. Ah, Jorge, o jogador é proibido? Não, ninguém é proibido de fazer nada. Ninguém é proibido de fazer nada. Mas os caras são profissionais. E isso. Aliás, sobre proibição, eu não conheço as cláusulas do contrato de direito de imagem do Gabigol com o Flamengo. Mas eu creio que algo nesse sentido conste lá. Eu não posso falar sobre os meus contratos que são confidenciais, eu estaria quebrando cláusulas de confidencialidade dos contratos que tenho. Mas eu posso dizer para você que é um padrão se exigir exclusividade no uso de marcas, na representação, na fala e etc. É um padrão. Você tem desse tipo de contrato, meu amigo, você não pode estar atrelado à marca de outra empresa, você não pode fazer divulgação de outra empresa. Quando você está vestindo a camisa, você está fazendo a divulgação. Porque o Gabigol, mas é uma camisa num churrasco. O Gabigol não é uma pessoa comum, infelizmente. Existe ônus e bônus, né, de ser uma figura pública. O bônus, ganha muito dinheiro, vira ídolo, é amado, é idolatrado. Esse é o bônus. O ônus, você tem que abrir mão de algumas coisas que pessoas, entre aspas, normais, que eu prefiro chamar de não públicas, não expostas, podem fazer normalmente. Como vestir a camisa de qualquer clube num churrasco. Você não pode, porque você é o Gabigol. É o preço que você paga pela tua fama, pela tua exposição, pelo status que você adquiriu como jogador de futebol. E o Gabigol não começou no futebol ontem. Nada disso aqui precisa ser explicado para o Gabigol, precisa ser desenhado para o Gabigol. Ele sabe melhor do que eu, melhor do que qualquer um de nós. Entendo demais a decepção do torcedor do Flamengo nessa hora. Tô fechado com o sentimento do torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo, cara, tava aí na rede social comprando a briga do Gabigol. Não só quando ele voltou lá no jogo contra o Amazonas para fazer um gol e tal, motivando. Quando teve a musiquinha lá dos botafoguenses provocando, eu vi vários torcedores do Flamengo indo na rede social, devolvendo, aí zoando o Botafogo. Porque o Gabigol é maior que vocês, tem mais Libertadores que vocês e tal. Pô, e aí o cara dá uma pisada na bola assim? É assim que ele quer ser lembrado no desfecho da sua trajetória, que parece ser inevitável, né? Parece estar muito próximo de acontecer esse rompimento, esse fim, né? Esse fim de contrato arrastado e melancólico. É assim que o Gabigol quer terminar a sua relação, a relação mais bonita, mais vitoriosa, mais marcante da carreira dele. Foi mais marcante do que a relação dele com o Santos. Eu não tenho a menor dúvida. É assim que ele quer terminar? É uma pena. Do torcedor do Flamengo, ele sempre recebeu apoio. Mas o torcedor já vaiou o Gabigol quando perdeu o pênalti. Amigo, futebol é isso aí, é cobrança. É cobrança. Cobrar o torcedor do Flamengo sempre cobrou de todo mundo. Mas eu nunca vi uma cobrança com desrespeito e desproporcional ao Gabigol. Pelo contrário, o que eu sempre vi foi um tratamento muito bonito do torcedor do Flamengo com o Gabigol. E nem sempre foi recíproco. Nesse momento, então, menos ainda. Uma bola fora, uma situação que beira o absurdo. Mas, registre-se, a assessoria do Gabigol diz que a foto não é verdadeira. Então eu espero que se faça uma perícia, a assessoria do Gabigol. O Gabigol deve ser o primeiro interessado a esclarecer que essa foto é uma montagem, que essa foto é uma mentira, que aquela camisa podia ser de qualquer um, menos do Corinthians. Estou esperando, porque chegar e esbravejar, a foto não é verdadeira. Ok, e você vai comprovar isso? Não? Então tudo bem, beleza. O ônus é de quem acusa. Não, peraí. Foi vazada a foto. Se você está sendo vítima de uma injustiça, de uma montagem, você vai buscar os meios para comprovar que você não fez aquilo. Estranho, né? Estranho. Não vai ficar só na nota, eu imagino, né? Já vem uma perícia, então, para comprovar o que a assessoria dele está dizendo. Vamos esperar. Deve aparecer. Bola fora, cara. Uma grande bola fora do Gabigol. O que você pensa sobre esse assunto? Deixa nos comentários.
Uma ótima sexta-feira para todo mundo. Se você ficou até o final do vídeo, dá aquele like bonito para nós. Deixa eu dar um recado aqui, atenção. Este cenário, que foi marca do nosso programa, dos nossos vídeos no YouTube, vai mudar. Vai mudar. Eu estou me mudando de endereço e esse cenário aqui não será mais o cenário dos vídeos daqui a alguns dias. Então, vá se acostumando. Eu sei, tem os caras, tem dia que eu faço vídeo na redação da TNT, os caras falam, pô, mas eu tô com saudade das plantas. A gente vai ter que se acostumar. O conteúdo seguirá o mesmo, mas a gente vai ser obrigado a mudar de fundo aqui dos vídeos. E eu já vou preparando o seu coraçãozinho, porque você vai ficar saudoso das plantinhas, mas vai passar. Tudo na vida passa. Juízo, boa sexta-feira, bom fim de semana. Tchau.